Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai explorar uma transformação, assim, monumental, que está acontecendo literalmente bem diante dos nossos olhos. É uma mudança drástica, uma virada de chave completa na forma como os líderes europeus encaram o valor militar da Ucrânia. O que começou lá atrás, sabe, como uma resposta de solidariedade em 2022, se transformou em uma coisa completamente diferente, uma necessidade estratégica absoluta. Os campos de batalha de hoje estão, na prática, desenhando a arquitetura de segurança do amanhã. E a nossa ideia aqui é conectar os pontos e mostrar como essas inovações táticas impactam a segurança de todo um continente. Para a gente entender bem essa transformação, vamos passar por 6 etapas fundamentais. Primeiro, a mudança de paradigma. Depois, a experiência real de combate. Essa inovação alucinante em tempo real, a revolução que está rolando no mar, a nova arquitetura europeia e, por fim, o cálculo estratégico de tudo isso. Então, bora mergulhar logo de cara no nosso primeiro ponto, a mudança de paradigma. Bom, vamos destrinchar isso aqui. Nos últimos tempos, ficou muito nítido que a Europa começou a falar uma língua totalmente nova. Esquece aquela ideia de apenas mandar ajuda humanitária ou ter empatia. O papo agora é garantir que Kiev fique firmemente ancorada ao Ocidente, justamente porque o país virou uma peça estrategicamente indispensável. Olha só essa frase do líder alemão Friedrich Merz. Ele mandou na lata: nenhum exército na Europa nas últimas décadas foi tão testado em combate real quanto o ucraniano. O mais interessante aí não é nem a frase em si, mas o peso que ela tem vindo de quem vem. Não é só um discurso político da boca para fora, sabe? É um reconhecimento estratégico pesadíssimo de que nenhuma sociedade foi tão resiliente e nenhuma indústria se mostrou tão inovadora até agora. Isso nos leva diretamente para a realidade crua do nosso segundo tópico, a experiência de combate. Para você sentir o peso real daquela declaração, a gente precisa comparar a guerra moderna, nua e crua, com o que os militares europeus vinham fazendo. Porque, convenhamos, teoria de manual é uma coisa, agora tática forjada no fogo do combate em larga escala é outra completamente diferente. Pensa no histórico recente das forças europeias. Foram 30 anos focados em missões expedicionárias. Vitais, claro, mas na sua grande maioria assimétricas, lutando contra grupos insurgentes no Afeganistão ou no Mali, sem se preocupar muito com apoio aéreo inimigo ou guerra eletrônica massiva. Mas aí você olha para a Ucrânia. A realidade diária deles é um combate simétrico, de igual para igual, contra uma potência nuclear de primeiro escalão, é chuva de artilharia o dia todo e guerra eletrônica operando em escala industrial. E o resultado desse atrito insano? Um ciclo de adaptação que literalmente não tem fim. Uma tática que funciona hoje pode não servir para absolutamente nada na semana que vem, porque o adversário descobre rapidinho as frequências dos drones. Esse ritmo frenético de tentativa e erro, de criar software e hardware enquanto a bala está comendo solta, gera um nível de conhecimento militar que não tem como comprar ou aprender num ambiente de paz. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E pegando o gancho dessa velocidade toda, entramos no nosso terceiro ponto, a inovação em tempo real. Agora, como é que um país dá conta de um ciclo onde o equipamento fica obsoleto em dias? Simples, eles mobilizaram toda a indústria de defesa e transformaram o país num laboratório gigante funcionando sob fogo cruzado. Olha para esse dado, a indústria local se adaptou tanto que hoje já é responsável por metade. Sim, 50% do equipamento que as forças armadas deles usam. Isso quebra totalmente aquela ideia de que eles só viviam de doação gringa. Só a produção de drones feitos lá mesmo já bateu a casa dos milhões de unidades por ano. E quando a gente olha para os números, o salto financeiro é absurdo, para dizer o mínimo. O setor militar ucraniano, que antes girava em torno de US$ 1 bilhão, explodiu para uma capacidade impressionante de US$ 35 bilhões. É uma reestruturação industrial completa. E por que isso aconteceu? Simplesmente pela necessidade absoluta de sobreviver. E para colocar a mão na massa e dar um rosto para todos esses bilhões, dá uma olhada nesse catálogo que eles apresentaram em abril. São mais de 50 sistemas de armas desenvolvidos e testados ali, na prática do combate. Estamos falando do quê? De 31 modelos diferentes de drones, sistemas de mísseis de ponta, robôs terrestres e plataformas de guerra eletrônica, que foram criadas sob demanda, no desespero do campo de batalha. Isso é a definição de pesquisa e desenvolvimento no mundo real. Tudo isso nos puxa direto para a aplicação mais surpreendente dessa tecnologia toda, que é o nosso quarto ponto, a revolução naval.
E isso ilustra brilhantemente aquele conceito de guerra assimétrica. O que está rolando no Mar Negro é uma das maiores loucuras militares do século XXI. 200 mil dólares. É só isso que custa um drone naval modelo Magura, com casco de fibra de carbono, motor a hidrojato, super difícil de ser detectado no radar. E esses equipamentos, que são, entre aspas, bem baratos, conseguiram a façanha de afundar ou danificar quase 1/3 de uma frota russa que custa bilhões de dólares. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. A evolução desses barquinhos é um negócio muito doido. Na primeira fase, o Magura V5 atacava navios normais, como a gente esperaria. Mas aí, na fase 2, a gente viu um negócio histórico. Um drone naval, adaptado com mísseis, simplesmente derrubou caças supersônicos no ar. Foi a primeira vez na história que um drone de superfície abateu uma aeronave a jato. E eles não param, tá? Na fase 3, eles já estão colocando drones interceptadores lançados direto desses barcos não tripulados, criando um verdadeiro escudo antiaéreo móvel no meio do mar. Qual é o choque geopolítico disso tudo? Pensa comigo. Uma nação que mal tinha navios tradicionais forçou uma das frotas mais antigas e poderosas do mundo a bater em retirada. Aquela famosa base naval de Sebastopol, na Crimeia, que todo mundo dizia ser impenetrável, teve que ser largada para trás. Os russos tiveram que esconder os navios em portos centenas de quilômetros de distância. É uma mudança bizarra no equilíbrio naval, e tudo isso sem usar um único porta-aviões tradicional. Com essa mudança de jogo, a gente passa para o quinto ponto da nossa análise: a nova arquitetura europeia. Vendo esse salto tecnológico, os países da Europa se ligaram que não podiam ficar só de espectadores. Eles precisam absorver urgentemente esse conhecimento todo. A Europa parou de olhar para Kiev como alguém precisando de caridade e começou a tratar como um parceiro militar vital. E essa integração já está todo vapor. A Alemanha já faz drone em conjunto com eles, a Dinamarca manda soldados para aprender tática na linha de frente, o Reino Unido, a Estônia e a Finlândia estão abrindo centros de treinamento compartilhados, e para fechar, a União Europeia colocou 1 bilhão de euros na mesa só para pesquisa de defesa conjunto. Literalmente, quem está ensinando a Europa a lutar agora são eles. E a Europa tem motivos de sobra para ter pressa nisso. Primeiro, você tem drones russos violando o espaço aéreo da OTAN na Polônia e na Romênia direto. Segundo, toda aquela incerteza política lá nos Estados Unidos, que deixa muita gente na dúvida se o guarda-chuva de proteção americano vai continuar aberto. Juntando tudo isso, a gente chega no passo 3. A Europa precisa se defender sozinha e rápido. O que ontem era um luxo geopolítico, hoje é uma necessidade de sobrevivência. E assim chegamos ao nosso sexto e último ponto: o cálculo estratégico que define tudo. Depois de toda essa imersão em tecnologia e tática, a gente precisa dar um passo atrás e fazer a grande pergunta: por que essa guerra deixou de ser apenas sobre conquistar pedaços de terra? A resposta está exatamente em tudo que a gente acabou de ver. O pesadelo estratégico real dos líderes mundiais hoje não é apenas sobre onde fica a fronteira no mapa. Quando você coloca os objetivos finais dos dois lados na mesa, tudo faz sentido. Para Moscou, o objetivo principal não é só terra, é destruir ou neutralizar totalmente essa imensa máquina militar ucraniana antes que ela faça parte definitiva do arsenal europeu. Já para o lado da Europa, o objetivo virou justamente o contrário: abraçar e integrar esse que é, sem dúvida, o ativo militar mais valioso e testado em combate real dos últimos 80 anos. São dois objetivos completamente opostos batendo de frente. Então, o grande resumo da ópera é o seguinte: a percepção europeia mudou para sempre. Eles perceberam que para ter uma autonomia de defesa de verdade no século XXI, a experiência industrial e tática ucraniana é a peça que estava faltando no quebra-cabeça. E aí fica a pergunta: será que a tecnologia que nasce no desespero do campo de batalha vai ser o que dita o futuro de toda a geopolítica global? Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada!